Então, é difícil você ter uma ideia concreta, com um mínimo de segurança, para responder essa pergunta, mais perto ou mais longe, né? E não dá para responder. Eu acho o seguinte, eu acho que o trabalho foi bem feito, o Flamengo quer, o Jorge Jesus quer continuar, fora essa questão da pandemia, da situação do Brasil, citada muito bem pelo Rafael, meu amigo, mas eu acho que ele vai para onde? Ele não teve nenhuma proposta. Ele disse que só sairia do Flamengo se fosse um dos 4 grandes clubes da Europa. Não teve nenhuma proposta. Então a tendência é ele continuar. A única questão, além dessa questão da pandemia, da insegurança, né, que a gente vive no dia a dia aqui em função da pandemia, é a questão financeira, né, a valorização do euro, que ele recebe em euro. Então eu não sei se o Flamengo vai ter uma proposta que convença o Jorge Jesus a aceitar um patamar do euro que não seja lá em cima, né? Então acho que é só isso que pode atrapalhar. Mas ao mesmo tempo, o Jorge tem que ter na cabeça, todo mundo deixou de ganhar uma parte do salário aqui no Brasil, todo jogador, enfim, quase todas as profissões. Como o trabalho está feito, está muito bem feito, e está muito mais fácil para o Flamengo retomar esse trabalho, e o próprio Jorge, eu acho que seria um desperdício. Mas cada um financeiramente tem uma visão, né? Eu não posso responder por ele. Mas se eu fosse do Flamengo e fosse o Jorge, eu seguiria o trabalho, viu? Acho que foi um casamento perfeito que vai dar dó, pena, se for desfeito. E você, Caetano, está mais para um acerto dessa situação? Nós temos ainda algum tempinho agora no mês de junho, né? Para conhecer o desfecho dessa história. Olha, Silva, eu acho que alguns sinais foram dados, né? A vontade do Flamengo, o fato de não ter aparecido nenhuma proposta de um grande clube europeu também ajuda a permanência do Jorge Jesus, que disse, né, que se não houvesse essa proposta, a tendência seria ele continuar. Então, o fato dele voltar também para o Brasil, aí as pessoas dizem, mas ele tinha contrato para cumprir. Tudo bem, mas a gente sabia que o futebol não ia voltar até o final de junho, então, se não houvesse um grande interesse, talvez Jorge Jesus nem teria voltado de Portugal para cá. Então, por esses sinais aí, ô Silva, eu acredito que o Jorge Jesus vai fazer igual o Dom Pedro I, se é para o bem do povo e a felicidade geral da nação, diga ao povo que eu fico. Então acho que o dia do fico vai ser anunciado em breve aí do Jorge Jesus no Flamengo, Silva. Eu também tenho essa impressão, Wagner Martins, o que você pensa para a gente ir fechando também com o Flamengo? Antes, você, o Facincani, vamos falar um pouquinho do Corinthians já também. Pois não, Wagner? O Silvio, eu acho que está demorando muito. Eu acho que está demorando demais. Se fosse uma questão simples, já teria resolvido isso. Eu não sei como é que é a forma do Jesus trabalhar. Talvez ele queira decidir isso olho no olho com os dirigentes do Flamengo, e aí explica essa questão da demora. Agora, não sei se a expressão que eu vou utilizar aqui é um pouco forte, mas é a que eu encontrei para definir. O Flamengo está refém do Jorge Jesus. O prazo está terminando, o futebol em breve ali na frente vai voltar, a gente espera, né? E se ele diz não para o Flamengo, deixa o clube numa situação complicada, né? Vai ter que correr atrás em pouco tempo para vasculhar o mercado e encontrar um treinador. Assim, analisando de longe, ouvindo as informações, principalmente do Rafael, eu entendo que vai se encaminhar para uma renovação de contrato. Agora, se isso não acontecer, o Jesus vai deixar o Flamengo numa situação extremamente complicada, com pouco tempo para encontrar um profissional para comandar o time até o final da temporada, ou enfim, um contrato mais longo, e não seria legal da parte do Jesus. Mas eu repito, acho que vai acabar tudo bem com o Jesus permanecendo no Flamengo. E aí, você, Facincani, vai ficar? Vai voltar para Portugal? O que você pensa? Bom, Silva, a gente tem que analisar também uma coisa, né? O Flamengo, ele também tem outras definições financeiras que podem ajudar demais nessa
permanência do Jorge Jesus por aqui. Uma delas é o acerto do patrocínio master. O Flamengo está se desvencilhando do banco que estava à frente da camisa, que nem pagava um valor tão significativo naquilo que o Flamengo hoje almeja receber, e tem uma negociação muito avançada, quase que para bater o martelo, uma grande empresa, né, de mídia. Então isso pode fazer com que o Flamengo consiga, obviamente, um patrocínio que lhe dê uma garantia de poder bancar algumas exigências feitas pelo Jorge Jesus. Então é uma negociação que ela está casada com outros fatores. O Flamengo também tem valores a receber agora, neste meio de ano, das vendas, parte do Renier, parte do Pablo Mari, que deve chegar ao Flamengo, enfim. Então, são algumas questões que o presidente do Flamengo também sabe que isso vai ajudar demais na composição financeira do clube. Então, além do Flamengo ter esse momento um pouco mais de dificuldade financeira, recentemente que a gente acompanhou, né, de funcionários indo embora, o Flamengo sem a receita da televisão e principalmente da própria bilheteria nos jogos dos campeonatos estaduais ou então de brasileiro que estaria se iniciando nesse período, e que isso não pode fazer com que o Flamengo faça já um aporte para bancar uma renovação do Jorge Jesus. Por outro lado, ele também está no aguardo do desfecho dessas outras negociações para que ele aí sim novamente possa engordar o seu caixa e aí conseguir fazer uma proposta significativa de mercado para o próprio técnico português, que sabe que o mercado europeu está um pouco mais fechado nessa questão da pandemia. A janela de transferências na Europa deve ser só reaberta a partir de setembro, ou seja, muita coisa ainda deve rolar até lá. Tem um tempo bem significativo para que ele não queira ficar à deriva no mercado, esperando propostas daqui e acolá, em vez de renovar com o Flamengo. Por isso que eu acho que tudo isso vai se encaixar em favor do Flamengo. Ele próprio, Jorge Jesus, vai entender o que está acontecendo para, claro, colocar essa assinatura no papel e definir o futuro dele por aqui. Bacana, muito bem, estamos caminhando para a reta final aqui do Expediente Futebol e Fernando Caetano, você que é um repórter extremamente bem informado, gostaria que você trouxesse aí novidades e informações do Corinthians.